Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Feminíssima Talks. E hoje eu acho que o assunto vai render pano pra manga. Afinal, a gente fala mesmo e fala de verdade. Gente, como tá difícil nós sermos 100% autênticos hoje em dia, não é? O assunto de hoje é sobre hipocrisia social e falsidade. Quantas vezes nós falamos coisas por uma questão de conveniência, não é? Só para agradar o outro, para não desagradar o outro. Isso acontece com vocês também? Com a Lili não, a Lili é muito sincera. Aí quer que eu te diga... Ela vai dar no meio mesmo. Pois é. Falando nisso, eu tenho que me retratar. Por quê? Por quê? Porque no programa... Ela foi falsa conosco, Eu fui falsa. Eu tenho que me retificar o que eu falei sobre o envelhecimento. Quando? Vocês acreditam? No programa anterior? No programa anterior. Eu não penso nada daquilo. Não penso nada. É que ela quis bancar politicamente correta a velhice. Eu fiquei tão irritada comigo mesma depois. Eu não penso nada Eu daquilo. não penso nada daquilo, porque... Dá pra desgravar? É. Nós vamos gravar outro, gente, não se preocupe. Por quê, Lili? Por quê? Porque assim, ó... Não, a Carmen me perguntou, né? Como é que tu te vê com 100 anos? Ou se tu chegou... Não quero chegar aos 100 anos. Eu tenho medo de envelhecer, de ficar, entendeu? E essa história que eu quero saúde, todo mundo quer saúde, independente da idade. Claro. Uma hipocrisia a gente falar. Saúde. E, gente, eu falei aquilo, depois pensei, mas por que você não pensa nada disso? Mas e por que tu disse? Pra ser Eu tava politicamente aqui, correto, pra falar bonito. Exatamente. Não, porque eu sempre tive um problema, como diz o Pedro, sempre falei o que penso e sempre fui criticada. Sim. Então eu estava aqui, e esses assuntos são realmente polêmicos e as pessoas criticam mesmo pensando que nem a gente, mas não querem mostrar que pensam daquela forma, porque não é politicamente correto. Foi o que ela fez no programa passado. Foi o que eu fiz. Eu digo, até eu disse, pois é, tô aqui pensando, eu deveria ter dito que eu tenho medo de envelhecer, que eu acho uma droga envelhecer, eu acho que não tem como a gente ficar com saúde plena, a gente vai, com o tempo, tudo vai, sabe? É como um carro, a engrenagem. Então eu não tenho muito esse negócio de projetar, eu vou vivendo o meu dia a dia e enfrentando as coisas como elas vão acontecendo. Mas que bom que teve essa tomada de consciência, porque não é... né? Eu acho que não é sobre o programa o que a gente falou, deixa eu te falar. vida, Tá certo que a gente tá aqui com esse objetivo, mas não é sobre isso. É legal a gente ter essa tomada de consciência, né? Pra te ver como a gente consegue ser... Eu digo, não posso deixar assim, eu tenho que falar, não posso deixar assim. E justamente hoje, como é falsidade, não é que eu tenha sido falsa. Eu entrei na coisa do politicamente correto. Tu foi na contramão. Talvez, Lili, também tu quisesse acreditar. Ai, não, Carmen, eu não consigo. Glamorizar, não é? A questão do envelhecimento. Porque é muito duro a gente se olhar no espelho. Mas é que nem E ver as É coisas. inevitável a gente viver, vai envelhecer. Agora, aí tu achar isso tão Lindo e bonito glamouroso. e não sei o quê, dizer que é melhor idade, eu acho uma hipocrisia essa história melhor idade. Não devia nem falar, não adianta. E as idades são as idades e a gente vai ter que conviver. E tem coisas boas em cada idade. Exato. né? Eu acho que a gente tem que ter a maturidade
para tirar as coisas boas de qualquer idade, porque sempre tem os seus perrengues. E envelhecer, me desculpe, quem diz que é bom, acho que está mentindo. Daí aí eu já acho. Mas é a velha história de quem diz que está emagrecendo por saúde. Mentira! Mentira! A vida inteira a gente tenta isso por encaixe. E eu posso falar, porque eu sou não sou uma ex-obesa, eu sou uma ex-gordinha, porque não existe ex-obeso, né? O obeso é um paciente em tratamento pro resto da vida, né? E a vida inteira, claro que a saúde conta, óbvio que a saúde conta, mas ninguém vai lá correr, fazer maratona por saúde, gente. Claro. As pessoas vão por encaixe, eu quero me encaixar no padrão, eu quero me servir no padrão, eu quero ser aceita, eu quero isso, só que a gente não tem coragem de dizer, eu não tinha essa coragem, hoje eu tenho. Claro. Mas a gente não tinha, eu não tinha essa coragem, era tudo, ai, a saúde, ai, não sei o quê, ai, a minha pressão, ai, meu Deus. Mentira! Eu queria caber numa calça 36. Pronto! Todo mundo usava aquela Levi's 36, linda, maravilhosa, né? 505, aquela, e eu não cabia. E eu queria caber. E isso significa assim, eu queria caber numa sociedade, na verdade, mas também que não me aceitava. Não deixa de ser para se encaixar. Eu queria caber numa sociedade. Então, eu penso assim, será que a gente é falso hoje quando diz isso? Ou é uma roupa que não nos serve mais? Né? É questionável. É questionável. Sabe, às vezes, assim, tá uma polêmica aí para uma menina que sempre foi gordinha também, até lembrei disso, e entendo o lado dela, por quê? De uma hora para outra, ela sempre defendeu a questão da saúde, de se aceitar dentro do peso que tem, e foi fazer uma bariátrica. Sim. E tá todo mundo condenando a menina. Mas, gente, esse propósito não serve mais para ela. Claro. Ela tem todo o direito. A gente tem fases na vida que tem coisas. Mas a vida é isso, e a tu gente pode mudar de ideia. Sabe, o que nos coloca no topo da cadeia, né? É justamente a capacidade que a gente tem de se adaptar, de se transformar, né? E de mudar de ideia. Coisa boa mudar de ideia. Como eu te digo, coerência eu acho um absurdo, mas porque a gente não é coerente. Com toda essa exposição, não é? Ainda mais pessoas assim que são conhecidas nas redes sociais, a impressão que elas têm é que elas têm a vida vigiada o tempo inteiro, não é? Aí são julgadas o tempo inteiro e vem aquela história boba de dizer, mas então se tu não quer ser julgada, tu não posta. Não é bem por aí. Eu acho que as pessoas tentam viver de lacração o tempo inteiro, porque a lacração ela dura um tempo, né? A lacração ela tem um começo e no meio ela já finaliza. E quem é que lacra o dia inteiro? Cara, não tem como. Eu acho que não tem como. É muita hipocrisia. Gente, me digam uma coisa, qual é a opinião de vocês? Se vem uma amiga de vocês, uma parente, pronta para ir num casamento, e vocês olham e dizem, que horror, tá horrível. E ela pergunta, o que tu achou? Vocês vão ser autênticos quando é uma situação que não dá mais para mudar. Não, mas depende do grau de amizade. Eu já mudei a maquiagem de uma amiga minha na saída. Mas uma coisa que não dá para mudar, que é a roupa, o conjunto. Se tu tá no Uber indo pra festa. Tu tá no Uber indo pra festa e ficou bom. Eu vou dizer que tá bom. Porque a pessoa vai... Porque eu acho que senão a pessoa vai ficar insegura. Mas não deixa de ser uma falsidade. Vocês dizem também? Se não tem como a pessoa retroceder... Se não tem mais o que fazer, não remediado. Porque daí a gente vai mexer na autoestima da pessoa, ela vai se sentir desconfortável o tempo inteiro durante a festa. É uma coisa... Tu falaria, Pedro? A cara de quem vai falar. Já vai falar. Agora. Eu não sei. É que às vezes a felicidade... Eu ando dando umas inspiradas, eu ando suspirando de umas maneiras assim que olha... Que eu não preciso falar muito. Mas tu falaria. Ai, Dinda, o que eu vou te dizer? Eu acho que assim, que eu olharia... que eu não consigo disfarçar muito bem. O que a boca não fala, a cara não nega. Aquele que olhar e dizer assim, tá lindo. É que assim, por exemplo, normalmente quando eu saio com alguém ou quando eu vou buscar alguém com um amigo um pouco mais íntimo, eu já tenho um truque. Eu mando uma foto minha. O que tu acha? Como é que tu vai? Aí a pessoa manda. É um truque que eu tenho com os meus amigos, assim, quando a gente vai sair. Que desde a minha época de guria, assim, da minha adolescência, que eu ia nas festinhas e tal, chamava minhas amigas, mandava foto, assim... Porque às vezes estavam parecendo uma... Não, mas eu tô falando de uma situação diferente. Eu tô falando naquela situação que a pessoa foi lá, comprou o vestido, pagou caro, se preparou
e apareceu feito uma gata borralheira. Ai, eu não sei opinar. Mas se eu falar, eu vou ser hipócrita. Eu começo assim, como é que a pessoa está se sentindo ali dentro? Eu também acho. Se ela está se sentindo linda, quem sou eu? Eu acho que o mais importante é a gente se colocar no lugar da pessoa, sabe? Porque nem sempre as pessoas têm o mesmo gosto da gente. Então, daí, ela está se sentindo maravilhosa, eu vou deixar que se sinta maravilhosa, porque nem sempre as pessoas têm o mesmo gosto que eu. Aquela história, quem tem bom gosto é aquele que tem meu gosto, então... então fica difícil, né? Então, eu diria que tá tudo bem, mas isso é me colocando no lugar dela, não sendo... Sim. Eu acho que eu não falaria. Assim, nessa situação, não falaria. Também não. Mas se fosse uma situação de mandar foto antes, eu ia dizer, miga, quem sabe, né? Sim. Mas assim, quando não tem mais o que fazer, tá remediado. A solução tá resolvido. Lá na festa se mistura e tá tudo certo. Não saiam daí, porque a gente já volta. Então, é 1 minutinho só. Você sofre com melasma? Se sofre, esse recado é para você. O que a matéria pura tem de novo, Karen? Karen, melasma tem que ser tratado, é um tratamento, não tem cura, né? Mas ele é muito bem tratado agora no inverno, onde a gente não pega tanto sol. É a época ideal para tratar o melasma. O que a matéria pura fez? Lançou 2 clareadores, um pro dia, tá? Que ele tem proteção térmica. Então, para aquelas pessoas que cozinham, que também geram melasma, sabe? Faz a proteção térmica do rosto. Perfeito. Além disso, tem filtro solar no do dia. E o da noite, específico para tratar bem enquanto a gente está descansando, ele está agindo no nosso rosto. Isso. Tem coisa melhor? Não, é isso que é ideal. Ah, mas eu só consigo usar ou de manhã ou de noite. Não tem problema. Um deles já ajuda. Mas a junção dos dois ficou top. Matéria pura sempre nos surpreendendo e nos trazendo produtos de altíssima qualidade. Isso é uma novidade exclusiva da Matéria Pura, que você encontra em 2 endereços. Um na cidade de Carlos Barbosa e outro na Cristóvão Colombo, quase esquina com a Dr. Timóteo, em Porto Alegre. Mas se você não é daqui, é só entrar em contato com a Matéria Pura que ela vai até você. Hora de falar de Liberol por aqui. E o Liberol é muito mais do que uma venda de peças de um apartamento, de uma casa, de alguém que faleceu. É muito mais do que isso, gente. É a gente dar um novo significado a peças que sempre tiveram um valor afetivo tão forte, não é? E que não tem mais significado. E que não tem mais significado, não servem mais para aquela pessoa e com certeza vão servir para outra pessoa, não é? Me explica aqui, Lene, como é que funciona o Liberol para quem está nos vendo pela primeira vez. É muito fácil. Basta entrar em contato ou conosco pelas redes sociais ou com a Carmen, né, que ela passa direitinho. Sim, eu sou DJ, sim. Sou competente. E a gente organiza toda a casa, precifica, faz a higienização, tira fotos, manda o convite para nossos clientes e a gente faz a venda do início ao fim da casa. E ninguém se preocupa com nada. Ninguém se preocupa com nada, gente. Você só vai desembolsar depois que a venda for feita. Você não se envolve com nada. É uma maneira da gente ressignificar peças que tiveram muita importância dentro da nossa família, não é? E não sair dando por aí. Se você quiser também vender e fazer uma doação do dinheiro, venha com você. Mas o importante é transformar aquilo que já foi importante para alguém para ser uma peça importante para outra pessoa e ainda fazer dinheiro com isso, né? É isso aí. Liberou com Lene Mostradeiro. Sabia que os excessos não estão mais na moda? Pois é, nem são saudáveis, né? E por isso tenho ouvido falar muito da estética regenerativa. O que é estética regenerativa, Soninha? A estética regenerativa é aquela estética que regenera o teu tecido, que regenera a tua beleza, sem te deixar com excessos que mudem a tua essência. E aí entram os skin booster, os laser, os skincare tecnológico, entram os bioestimuladores de colágeno, os profile. Para quê? Para que tu recupere a saúde da tua pele, para que tu recupere teus contornos iniciais sem ficar outra pessoa. Por isso se chama estética regenerativa, porque ele apenas regenera
aquilo que o tempo tirou. Quer entender um pouco sobre isso? Quer conhecer mais sobre a estética regenerativa, sobre PDRN, sobre exossomas e sobre toda essa gama de lançamentos que está aí, ó, pipocando no mundo? Agenda uma consulta comigo que eu vou te explicar tudinho como isso funciona e quais os benefícios que podem trazer para ti. Gente, para nós que trabalhamos com o público é muito complicado, não é? Porque muitas vezes tu falar a verdade, tu ser 100% autêntico pode parecer desrespeitoso, pode parecer até agressivo, não é? Eu, quando eu tinha loja, eu sempre fui muito autêntica, eu não consigo esconder muito as minhas emoções. Então... E as expressões também não. E as expressões falam muito, né? Então eu não conseguia dizer para uma pessoa, essa roupa tá linda para ti, se não tivesse. Quando eu vendia, quando eu tinha loja de roupas. Não conseguia, porque eu pensava assim, bom, alguém lá fora vai dizer para ela que não ficou bem e ela vai ficar com raiva de mim, não é? Isso, graças a Deus, fez com que eu conquistasse muitos clientes, mas muitas pessoas não gostam de ouvir essa verdade, né? Como é que funciona para vocês que trabalham com o público? No meu caso, assim, eu acho que essa relação de confiança vem, né? Porque eu tenho que dizer o que não fica bem. Claro. Nesse caso, eu lida tenho com que estética, dizer. pelo amor de Deus. Né? A pessoa às vezes quer, quem sabe eu coloco 2 ml na boca. Não. Sim, alguém lá fora depois vai dizer, tu não acha? Não, teu rostinho é isso, fica teu rostinho é ridícula. aquilo. Gente Entende? que se estraga. Né? Eu acho que a gente, como trabalha com público, assim, e com beleza, porque todo mundo, né, não deixa descer, a gente tem que ter esse respeito de falar educadamente. Tem que fazer primeiro a leitura da pessoa, porque cada um quer se ver de alguma forma. E eu acho que esse aprendizado eu tenho desde pequeno, assim, porque eu comecei a trabalhar muito cedo e gostava de fazer essa leitura. Mas eu não consigo dizer, se eu não achei bonito, eu vou dizer que o outro está melhor, entendeu? Não posso dizer que esse... Às vezes eu posso usar outra palavra e eu não consigo ficar insatisfeita com aquilo que a pessoa está fazendo. E tu conseguir fazer com que a tua equipe haja toda da mesma maneira, porque tem pessoas que são comissionadas, não é? Sim, eu acho um horror. É difícil, isso normalmente é a atitude do dono. Eu prefiro perder uma venda do que perder um cliente. Eu quero um cliente para toda a vida. E esse cliente para toda a vida é quem confia em mim. Claro. Né? A gente tem que passar confiança. Que sabe que tu vai dizer eu me vejo em situações, tá, gente? Vocês estavam falando, eu tentei me imaginar em situações. Tem o Pedro profissional, tem o Pedro de casa, tem o Pedro vizinho, tem o Pedro amigo. São várias abas. São várias abas que eu acho que a gente consegue se encaixando. Na loja, é bem o que tu falou, eu enxergo, a pessoa vem até nós. Eu faço primeiro uma leitura. A maioria das pessoas não quer ouvir explicação do que tu tem para falar. Tu pode ter o produto mais tecnológico, vai entrar por aqui e sair por ali. Então eu não falo. Vejo ela chegando na arara, chegando nas prateleiras dos acessórios e fico de olho vejo o olhar dela. Então aquele olhar ele vai apontando peças específicas, começa a fazer uma leitura. A partir daquela leitura eu tenho uma reação. Quando ela sai do provador, assim, por mais que eu goste ou que eu não goste, eu chego. Quando eu não gosto, eu fico quieto. Também. Mas eu sempre pergunto, o que tu achou? Eu vou para esse caminho. Eu também vou para esse caminho. Eu vou por esse caminho. O que tu achou? Eu me amei. Não, que bom então. Aí vai por um lado. O que tu acha? Aí eu falo. Entendeu? Quando ela me dá abertura, eu falo. Em casa, eu acabo falando, porque preciso ter um diálogo aberto. Poxa, eu tenho que ter um diálogo aberto com o Iago, tenho que ter um diálogo aberto com os meus pais quando eu estou na casa dos meus pais. Ou quando alguém está fazendo algum serviço na minha casa, eu preciso direcionar da maneira correta, então eu tento ser o mais correto possível. Com os meus amigos, segue sendo um jogo de cintura. Eu sou muito irônico e eu tenho um humor ácido. Tu é daqueles que na brincadeira diz as verdades? Sim, é que eu tenho um humor muito ácido. Então, por exemplo, eles veem quando eu abro um sorrisinho, eles já sabem que vai sair palhaçada. Ele tem um humor ácido. Eu tenho. Ele me mandou
uma coisinha de mulher reborn. Essa semana. A mulher reborn. Porque a própria história dos bebês reborn, né, é uma coisa que eu acho que eu seria hipócrita se eu não dissesse que eu acho uma palhaçada, que eu acho uma coisa ridícula. E que é um assunto que está em alta, né? Então é importante a gente, nesses casos, a gente, quando vê uma pessoa que está de acordo com algo muito distópico... Não, ele me mandou assim, ó, será que tu é uma mulher reborn? Eu botei, joguei pra ti. Tu não sabe se tu manda pro CAPS, É né? verdade. Ou se tu chama não sei. Mas, gente, existe muito também aquela falsidade, a hipocrisia, não é uma palavra mais bonita, não é? A hipocrisia, a hipocrisia é diferente de tem falsidade. Coisas que convém, né? A falsidade é tu mentir descaradamente. Isso é falsidade. Chegar agora, a hipocrisia e mentir descaradamente para uma pessoa, Sim. né? Agora, às vezes, convém tu... não digo uma mentira, vamos chamar de mentira social, se chamava, eu acho, omissão na minha época. Também, né? A omissão também não deixa de ser, não é? Mas muitas vezes a gente acaba fazendo uma mentirinha social. Mas eu acho que não existe uma reunião social, várias pessoas, sem tu usar um pouco desse, se a gente quer chamar de falsidade ou hipocrisia, seja lá o que for, entendeu? Ou diplomacia, né? Eu acho que diplomacia é a melhor palavra Fica bonito. para a gente conseguir se integrar e não dar e não criar muita polêmica. São realidades diferentes. Nós temos que botar uma veste, nós temos que nos vestir de algo que faça sentido naquele momento. Entende? Porque a gente cria várias personas, em todos, como o Pedro estava comentando, a gente é várias pessoas. Eu penso que em uma reunião social, assim, aniversários com mais gente, não é só família e tudo, é impossível a gente falar exatamente o que a gente pensa em determinados assuntos, entendeu? Porque vai criar polêmica. E sem necessidade. Claro. Então é melhor, às vezes, tu ficar ou de boca fechada, ou concordar, porque não tem por que tu expor teu pensamento e deixar a coisa, não vai mudar. Não vai mudar, sabe? Não vai mudar nada. Até porque vocês já imaginaram se a gente dissesse tudo que a gente pensa? Eu já estava presa. Vem na cabeça. Eu já tinha perdido o meu Sai trabalho. dizendo. Já estava presa. Eu acho que é por isso que muitas famílias, quando se reúnem, acabam em quebra-pau, né? Isso. Porque as pessoas não têm muita trava naquilo que vão falar. Eu, por exemplo, encontrei uma maneira de ser irônico e manter um humor ácido em situações... sei lá se é uma casca, uma armadura que eu acabei fazendo, mas quando eu tô numa saia justa, eu tô num movimento social que vai contra algumas coisas que eu acredito, ou que tá um papo chato, alguma coisa do gênero, a minha maneira de agir é tentando falar uma piadinha, jogar uma bobagem, para eu tentar sair assim de alguma saia justa, algo do gênero. Foi a maneira com que eu encontrei, né? O problema, gente, eu acho que ele acontece quando as pessoas confundem autenticidade com grosseria, com falta de educação, não é? E falam de uma maneira desrespeitosa aquilo que pensam. E desnecessário. E é impressionante como tem pessoas assim, né? Muitas. Meu Deus! E como que vocês lidam quando alguém é assim com vocês? Ai, Pedro, eu fico tão com vontade de dar um bofetão, sabe? Mas eu fico na minha. Só fica assim. Não, nem fico assim. Não Eu deixo a pessoa... Isso só acontece quando a gente está dentro do trabalho da gente, porque socialmente não está me encontrando com quem... Tu não é obrigada a Não sou obrigada a conviver. Socialmente se ajeita, né? Então, socialmente, nem passo por esse tipo de coisa. Mas dentro da loja, eu realmente deixo a pessoa sozinha, porque eu não sou obrigada a ouvir... A coisa que mais me incomoda é a falta de educação e gente grossa. Porque tem gente que não sabe nem tratar as coisas dos outros com decência. Pega a roupa, sabe? Joga de qualquer jeito. Esse tipo de gente que não tem o mínimo de respeito por qualquer... eu saio de perto. Quando me solicita alguma coisa, eu vou responder, mas sem grandes intimidades. Demissão. Tipo assim, politicamente correta e só. Demitir da vida, né? Eu demito. Eu já peguei cliente que foi desrespeitoso com a minha equipe pelo braço e botei pra fora.
Eu fiz isso uma vez. Não, eu não admito, eu não faço isso com as minhas clientes. Minhas clientes eu trato, sabe? Não faço, então eu não admito. Não, então e elas dizem assim, mas eu fui autêntica, eu falei o que eu pensava. E na verdade... Penso da porta para fora. Existe um limite, um limiar bem muito próximo, não é? Sabe? Entre a falta de educação, a grosseria e tu dizer o que tu tá pensando, porque existem maneiras e maneiras de falar, não é? Eu, quando era mais nova, que eu ouvia alguma agressão ou que eu via que a pessoa estava sendo falsa comigo, eu engolia em seco. E isso me fez muito mal, não é? Porque tudo aquilo que tu engole, tu adoece, não adianta. O saco que fica ali, obeso, trancado na tua garganta. Vira gordura ou cortisol, não é? né? Hoje não. Hoje, se é no ambiente social, eu me retiro, eu demito aquela pessoa da minha vida, porque eu não tenho necessidade disso. Exatamente. Mas se é no trabalho, eu tento contornar. Mas isso faz parte. Não tem outro jeito, não é? Daí é uma questão de conveniência até. Eu trabalho com beleza. Sabe? E qual é a maior beleza que tem? Não é educação, não é respeito. Então, assim, quando eu permito que alguém desrespeite a mim ou a minha equipe, eu vou permitir que a minha equipe desrespeite essa pessoa. Com certeza. Então, não dou esse tipo de permissão, sabe? Não faço. E eu já fiz muito, sabe, Carmen? Não faço mais. Porque virou cortisol no meu corpinho. Claro, mas tá certo. E aí eu não durmo de noite, eu acho que muita coisa também é maturidade, né? É diferente para essa geração, como a geração do Pedro, que já vem pronta para isso. A nossa geração foi Teve que aprender. Ela foi muito ensinada a engolir determinadas coisas. E quando a gente engolia, a gente se deu conta que adoecia. Adoece. Não é? Então, eu sou sempre a favor da gente botar para fora e não deixar nada aqui. Mas a gente vai voltar daqui a pouquinho para continuar esse assunto. E a gente vai falar algumas pérolas para vocês de falsidade e hipocrisia social. Quem me acompanha por aqui sabe o quanto eu amo uma casa com alma. E uma das coisas que eu acho que traz alma para uma casa são paredes bem vestidas. Paredes com fotos, paredes com gravuras, com quadros pintados a óleo, com espelhos. Eu acho que as paredes têm que estar decoradas. E para isso, eu sempre vou na Multiartes, a Multiartes que já está há mais de 30 anos no mercado e que me acompanha desde que começou com objetos aqui dentro da minha casa. Você já conhece a Multiartes? Se não conhece, dá uma chegadinha, porque vale a pena, porque eles têm uma variedade enorme de molduras, de quadros, de gravuras, e o serviço é super, super rápido. A Multiartes fica na Anita Garibaldi, entre a Silva Jardim e Arthur Rocha, à esquerda de quem desce. E tem estacionamento, funciona de segunda a sábado, inclusive no sábado à tarde. Sabe aquela dica de amiga? Pois é, isso que eu venho dar aqui para você hoje. Sabe aquele estofado que você tem que renovar, estofar, ou você quer construir um estofado sob medida? A melhor é a Estofaria Venturini. A Estofaria Venturini já está há muitos anos no mercado, é a melhor no seu segmento e é a mais procurada pelos arquitetos, decoradores e antiquários. A Estofaria Venturini é especializada em couro e em capitonê. Faz um Chesterfield como ninguém e uma Bergère como ninguém. Então, se você quer renovar os seus estofados, deixar a sua casa impecável, procura a Estofaria Venturini. A Estofaria Venturini está aqui em Porto Alegre atendendo pelo WhatsApp, pelo Instagram e através da sua loja física. Para quem chegou agora, nós estamos falando sobre hipocrisia social e falsidade. Gente, com certeza todo mundo aqui já passou por uma situação, seja de falsidade ou então da pessoa ser autêntica demais a ponto de acabar com as nossas estruturas, não é? Vamos começar pelo Pedro. Olha, eu acho que uma pérola... eu tenho duas, na real. Tenho uma que eu acho que ela vai pro lado da falta de educação,
Eu tava andando no meu prédio, tava indo, enfim, pra garagem, e tem sempre uma senhora que passa por mim, que eu sempre cumprimentava. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. A véia nunca me respondia. Tá. Ela deve estar assistindo. Eu passei, tomara que esteja assistindo mesmo. Aí ela passou por mim, eu olhei pra ela, boa noite. Ela passou reto, fingiu que não era. Eu dei um passo pra frente, eu falei, que velha mal educada. Aí ela virou, ela, do que tu me chamou? Velha mal educada. Eu olhei pra ela assim. Não, tu que foi, não foi contigo. Eu que fui. Eu falei, velha mal educada, tu é uma velha mal educada, nunca me cumprimenta. Aí ela me olhou assim, aí pegou e saiu. Isso então foi a tua autenticidade foi máxima. E na loja, eu tive uma cliente assim que veio e quis dar uma alfinetada, assim, sabe? Ela chegou com um assunto meio delicado, supondo uma coisa que eu tinha feito. E eu olhei assim pra ela e eu disse, pois é, cada pessoa é um universo, né? E eu tenho certeza que o teu é bem profundo, as águas paradas são as mais profundas, olha. E, gente, essa mulher ficou tão desconcertada porque ela tava julgando a gente, tinha tratado uma vendedora mal, a vendedora tinha saído, tava num caso com o cliente, jogo eu acho que é o que mais tem, coisa horrível, gente, porque o cliente acha que porque ele tá ali naquela posição de cliente, que ele sempre tem razão, tem que estender o tapete vermelho, tu tem que aguentar tudo, tu tem que ser terapeuta, tu tem que ser uma série de coisas, não é? Tu, Soninha? Não, eu fui comigo, né? Eu era adolescente, assim, e eu era gordinha, né? Aí eu ganhei uma calça da Levi's branca, né? Toda, assim. Aí eu vou complementar com uma blusa de gola alta branca. E eu saio, assim, me achando, assim, a rainha, né? E pergunto, sempre tem a melhor amiga, né? Sim. Como é que eu tô? Ela olhou pra mim assim, sabe um pote de nata? Sabe um pote de nada. Então, com certeza. Porque branquinho e gordinho. Com certeza. É a melhor amiga, né? As próximas vezes que tu te olhou no espelho, tu enxergava só o pote de nada. Exatamente. Com até Santa Rosa, ainda botei até o nome, né? Porque, pelo amor... Eu disse, mas claro... Roupa branca jamais agora. Não, agora, né? Agora eu consigo usar. A gente nunca viu ela de branco. Eu sou obrigada a usar aí uma situação de falsidade, Soninha. De falsidade. Que aí foi uma autenticidade extrema, não é? Que ela teve. Mas assim, de falsidade, assim, eu já tive... É aquilo que a gente falou uma vez, assim, me puxaram muito o tapete. Sabe, de eu ter um projeto de gerenciamento e a pessoa dá como sendo dela numa reunião. Como, isso né? é e brutal, eu fiquei né? assim, naquela situação, foi uma das poucas... Dali eu decidi que eu nunca mais ficava quieta. Naquela situação, se eu abrisse a minha boca, eu perdi o emprego, sabe? E foi, assim, uma das coisas que eu pensei... Daí é violenta, não é uma violência. Sabe? Isso é violência, né? Violência patrimonial. Com certeza. É verdade. Eu tenho mais de grossura minha mesmo, porque eu sou muito... eu não, às vezes parece que o timing, sabe? Eu solto as coisas. E a última que eu lembro foi com uma cliente, ela me mostrando, olha, Lili, me mandaram aqui... como combinar algumas roupas para ficar mais jovem. E eu olhei e tal, pensei, tipo, legal. E saiu, assim, eu digo, mas não vai adiantar nada. E eu vi que ela ficou meio assim, mas eu não falei por mal, eu não estava nem falando para ela. A juventude é uma postura. E daí eu vi que ela ficou sem graça, eu disse, não, porque eu disse, o que e conta não é a forma que a gente veste, é como a gente fala, é como a gente caminha, é como a gente se coloca na vida, e isso faz parecer mais jovem ou não. Exatamente. Não é a roupa em si, né? E fui eu tentando explicar. Tentando dar uma manobrada. E ela murchou com o negócio e eu me sentindo assim, tentando dizer, ai meu Deus, acho que é melhor eu calar a boca. Porque coisas assim, e quando eu era bem adolescente também, nós tínhamos joalheria e entrou um senhor lá. Por acaso entrou uma senhora aqui com um terninho assim, um fusca e tal, e eu
irônica também, né? Eu tenho meu lado irônico. Eu olhei para ele e disse assim, olha, a senhora pode ter entrado, mas o Fuquinha não entrou. Me mijou. Mas o Fuquinha me xingou tanto. Ela poderia ter entrado, era uma senhora distinta. Eu comecei a rir. Quanto mais eu ia, mais furioso o homem ficava. Gente, foi um horror, tive que chamar meu pai. A senhora entrou, mas o Fuca não. Mas eu falei rindo, o homem que não entendeu, Sim. ele ficou, eu falei, é verdade, ela podia ter entrado, não é? Mas o carro não entrou, né? Gente, eu já fiz inúmeras assim que dá para fazer um livro das minhas loucuras. Sai na brincadeira ou sai na hora da irritação. Eu sou muito brava, apesar de todo mundo achar que não. Eu sou brava mesmo. Eu explodo assim, sai o negócio, entendeu? Eu já fiz muitas. E tu? Ai. Conta ou não conta? Conta. Bom, gente, vocês sabem que existe aquele filme Dormindo com o Inimigo. Não, eu amo meu marido de paixão. Eu já sei para quem vai sobrar. Vai sobrar pra ele. Do Flávio. Não, vocês acreditam, vamos falar em hipocrisia, não, falsidade, eu acho que cai melhor nessa colocação. Quando eu sou casada há 42 anos, é muito tempo, né? E no início do casamento, meu marido era muito ciumento. Se eu colocasse uma roupa e perguntasse para ele, como é que eu tô? Se eu tivesse linda, ele me dizia, não gostei. Não ficou bem pra ti. Eu, se fosse tu, prendia o cabelo. Ia mais feia. Tirava o esmalte, botava um salto baixo. Agora, se eu tivesse com uma roupa horrível, ele dizia, tu tá linda. E eu fui percebendo isso depois. As artimanhas. Então, depois eu sempre fazia o contrário. Quando ele me diz assim que eu tô maravilhosa, eu já sei que não é aquilo que eu tenho que usar. Eu sei que tem que ser outra roupa. E ele já me confessou isso. Não, mas eu comento com as clientes às vezes. Meu marido não gosta disso. Eu disse, gosta, ele vai olhar na outra. Claro. Pode levar isso. Que ficou Mas bem eu fui me dar conta disso anos depois. Anos depois. E a raiva que a gente fica quando se dá conta, né? Dos anos que tu perdeu acreditando naquilo. Mas tá tudo bem, hoje eu já entendo qual é que é a artimanha. E daí eu só faço o contrário. E tá tudo certo. E tá tudo ótimo. Mas é muito complicado, não é, gente? Assim, brincadeiras à parte, a gente conviver num mundo onde tu sabe que muitas pessoas agem por conveniência, por interesse, não é? O que não deixa de ser uma falsidade. Então, é muito difícil tu confiar nas pessoas 100%, porque tu fica buscando onde é que tá a dissimulação naquilo ali, né? Exatamente. Mas eu acho que quem tem mais vida social, assim, porque eu a vida inteira trabalhei, sempre fui meio ermitona, nunca tive muita turma nem nada, entendeu? Eu acho que esses problemas de ter mais pessoas hipócritas consigo e tal, é quem tem mais esse tipo de vida com mais pessoas que não são da tua área, ou que não, enfim, sabe? Enquanto eu não tive grandes problemas, porque sempre foi assim, comecei a namorar super cedo, e sempre tive assim, 1 ou 2 namorados. Então eu nunca tive grandes problemas. 1 ou 2. Não tem mão pra contar. E sempre trabalhei desde os meus 12 anos, então não tive tanto esses problemas, sabe? Mas quem tem vida social, eu vejo que tem bastante problema com isso. Não, e é impressionante, não é, gente? Como a gente sempre acaba caindo quando a gente pensa nas soluções, na questão do autoconhecimento, não é? Porque a pessoa que se conhece e que tem certeza daquilo que ela é, das suas convicções, daquilo que ela pensa, de como ela se vê também, ela não cai nessa cilada da falsidade, não é? Ela conta até 10 antes de acreditar na opinião falsa do outro. Verdade. Então, assim, infelizmente, são coisas que a gente não tem como fugir, porque a vida tá aí, não é? O importante é a gente ter autoestima, ter amor próprio, confiar em si e achar que tu tá certo, tu sabe o que é bom pra ti, não é? Para não cair nesse tipo de cilada, não é? Verdade. Semana que vem, é claro que a gente tem um novo encontro e nós esperamos vocês. Muito obrigada por estarem conosco.
Até lá! Para vocês, Beleza em Foco com o Dr. Carlos Quiven, aquele momento que a gente ama, porque a gente vai falar de beleza, de estética, que, claro, inclui autoestima, enfim, são tantas abas que se abrem, não é, doutor? Mas hoje eu queria trazer um assunto em especial, doutor. Eu recebi uma foto essa semana de uma pessoa que eu conheço, que foi Miss, e ela estava num casamento, fez uma cirurgia plástica no rosto, já é uma pessoa de 70 anos, fez uma cirurgia plástica no rosto, no pescoço, e ela estava com um vestido cavado. E na foto, assim, ó, a pele do braço, a flacidez do braço ficava muito evidente e uma coisa não combinava com a outra. O braço, ele denuncia muito a idade, não é, doutor? Não adianta tu cuidar da parte de cima se tu não cuida do todo, não é? E às vezes, até cuidando, o braço ele vai se entregando com o passar do tempo. Tá? Sim. Então, é uma região assim que toda região que é exposta a sol vai sofrer com sol. Então, assim, a pele do braço ela recebe bastante sol, assim como a pele do rosto. No rosto a gente tem... O colo também. Colo, tudo. A mulher, se ela parar para notar a qualidade da pele, do colo, e comparar com a qualidade da pele, da parte da mama que fica protegida do sol, ela vai notar... tem uma diferença gritante. Uma está jovem ainda, não tem mancha nenhuma, tem uma textura mais adequada, e ela vai ver na pele do colo que realmente o sol causa dano. Claro. Tá? A pele do colo fica mais quebradiça, tudo, e muitas vezes a pele do braço também. Tá? Tanto é que ela vai notar simplesmente pelo fato de pegar menos sol que a parte de dentro, ela pode até estar flácida, mas a qualidade da pele é melhor. Mas com o tempo, tem muitas mulheres, por questões genéticas ou por ter ganho peso e perdido peso durante a vida muitas vezes, que existe uma flacidez bastante evidente na pele do braço, que se mostra mais dependendo do movimento, quando na hora de dar o tchau, que o braço balança, ou às vezes quando o braço toca no corpo, fica aquele preguedinho de pele aqui nessa região aqui da axila. Esse é um problema que o tratamento não é milagroso assim, tá? A gente tem algumas alternativas, mas a gente já coloca para paciente assim, dependendo do grau da flacidez, a gente vai ter que fazer um tratamento de remoção de pele ou não. Às vezes, Dr. Quiven, a flacidez pode ser ou do envelhecimento, não é? Mas também pode ser de emagrecimento, porque muitas mulheres chegam numa idade onde o corpo da gente muda e elas acham que emagrecendo muito, elas vão voltar a ter aquele corpo que tinham há 20 anos atrás. Exato. E daí não é bem por aí, não é? Essa é uma situação que a gente vive muito em pessoas que têm um grau de flacidez e querem fazer uma lipoaspiração do braço, por exemplo. Uma das avaliações que o cirurgião plástico tem que fazer é se aquela remoção da gordura, a gente sempre toca a pele do braço e vê qual é a textura, qual é o grau de elastina que tem naquela pele, se ela já fez uma lipo e teve um resultado bom. Às vezes são pacientes que já fizeram lipo comigo, a gente vai avaliar junto o braço e vai ver se aquele braço tem uma condição de se retrair, a pele tem que se retrair para acompanhar o movimento da retirada da gordura, tá? Para não gerar mais flacidez. Tá? Então essa é a avaliação principal quando a gente vai tirar a gordura do braço. Tá. E da mesma maneira tem pessoas que às vezes ganham um pouquinho de peso em idades mais avançadas e notam, doutor, eu não gostei que eu ganhei peso aqui, ali e tal, mas o meu braço ficou um pouquinho mais firme. Então isso é verdade. O que a gente faz normalmente é avaliar se aquela flacidez está junto, associada com gordura ou não, tá? E se aquela gordura incomoda. Então tem pessoas que têm gordura e além da gordura já um pouquinho de flacidez. A gente fala para o paciente, olha, vamos
ter que trabalhar, tirar a gordura, porque te incomoda. Claro. Tem pessoas que dizem, não adianta, eu tô com um bração enorme, eu tenho que resolver o problema do bração também que me incomoda. Então, às vezes, a gente associa muitas técnicas. A técnica que mais está se utilizando hoje é associar a lipoaspiração com uma dupla de aparelhos, que é o Renuvium e o Morpheus. E o Renuvium tem vários aparelhos que fazem a mesma coisa. O Renuvium, Morpheus... que daí são tratamentos feitos na clínica. O Renuvium e o Argoplasma são os mais conhecidos, tá? Então, a gente, junto com a lipoaspiração, a gente vai dar uma ajuda para a pele se retrair mais. Tá. O Renuvium ou o Argoplasma, eles entram por dentro da pele com uma cânula bem parecida com uma cânula de lipoaspiração e ele produz um calor na parte interna da pele que vai fazer essa pele se retrair, tá? E esse é um tratamento que realmente dá resultado. A gente nota na hora que a pele se retraiu, ajuda bastante, se usa muito para lipoaspiração de braço. E depois a gente pode associar o segundo aparelho, que é o Morpheus, que ele vai por fora. Então, um aparelho ajuda a pele a se retrair por dentro, e o Morpheus, que são com pequenas agulhinhas que entram na pele e esquentam a pele, ele ajuda aquela pele, a derme mais superficial a se retrair. Tá, isso tudo é feito dentro da clínica. Junto. E são tratamentos, isso a gente faz para conseguir usar todo esse conjunto, aí é melhor fazer com o paciente em bloco cirúrgico, sedada. Mas ele vai usar esses aparelhos uma vez só? Uma vez só. Eu pensei que fosse um tratamento tudo associado, contínuo. Não, associado durante a lipoaspiração do braço, a gente já associa esses dois tratamentos. E a gente vai provocar uma retração maior da pele. Então, assim, muitos casos que a gente achava que não dava mais para fazer lipoaspiração, porque ia gerar flacidez, a gente hoje em dia está conseguindo um resultado muito bom. Sim, e daí não associando tem cicatriz, essas técnicas. Não tem nada. Os furinhos da lipo. Tá, mas tem também a cirurgia de braço. E tem a cirurgia. Então isso a gente está fazendo bastante. Associar a lipoaspiração com tecnologias de retração da pele. Os resultados são muito bons. E qual é a eficiência, assim, em termos de percentual? A gente consegue 50% a mais de retração da pele do que a gente conseguia antes. Então a gente está conseguindo muito. Tá? Então a gente consegue resultados bons em casos que a gente achava que não dava mais para fazer. Então, assim, esse é o disparado, é o que mais está se fazendo. Tá? E a época ideal para fazer isso é durante outono e inverno, né? Mais fácil para esconder, para não deixar o braço, para não expor ao sol. É melhor. Direta. 30 dias sem sol é o que a gente pede depois de uma cirurgia dessa. Tá? Tem aquele caso onde a flacidez é tão pequenininha que, na realidade, o que está faltando mais é uma firmeza para a pele. Sim. E aí a gente pode fazer na clínica a aplicação, por exemplo, do Morpheus, tá? Que como ele não entra dentro da pele... Daí só o Morpheus. Só o Morpheus, por exemplo, a gente pode fazer, tá? Pode associar um bioestimulador com o Morpheus, que é coisa que dá para fazer no consultório, dá para fazer na clínica. Doutor? A gente tem que anestesiar. A gente anestesia a pele com injeçõezinhas, tá? Sim. Anestesia a pele e faz, tá? Porque senão ele é doidinho para fazer sem anestesia. Claro. Então a gente anestesia localmente o braço e a pessoa consegue fazer. Esse é um tratamento que se faz bastante também, tá? Para aquela flacidez inicial, pequena, e que a gente consegue com manobras assim, ou com bioestimulador, ou associando o Morpheus junto, a gente consegue um resultado legal. E tem o outro lado do espectro, que é aquela flacidez grande, tá? Aquela flacidez que a pessoa já fez vários tratamentos e já não está mais notando resultado. Pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, pacientes que acabaram emagrecendo muito mesmo sem cirurgia bariátrica. Sim, mas quem faz cirurgia bariátrica tem muita sobra de pele, né? Muita sobra de pele. Então esses casos vão para a cirurgia. Tá? Quanto tempo depois da cirurgia bariátrica dá para fazer essa redução de pele? Normalmente 1 ano. Tá. Ou a gente sempre aguarda o cirurgião bariátrico liberar a paciente. Tá. Normalmente é alguns meses de peso estável. Sim. Tá. A pessoa tinha 100 quilos, agora está com 65. Um tempinho nesse peso, quando a equipe bariátrica, que é multidisciplinar, nota, olha, essa paciente está pronta para fazer o procedimento, aí ela vai consultar com o cirurgião plástico e faz. E aí tem 2 modalidades, basicamente, né? Uma cicatriz ao longo do braço e uma cicatriz na axila. Vai depender do tamanho da flacidez. Claro. Tá? Aí a gente remove um pouco de pele. Bastante pele, na realidade. Então, aí a gente consegue adequar a quantidade de pele ao volume do braço. É uma cirurgia relativamente tranquila. Quando a gente pensa em cirurgia bariátrica, a gente relaciona com aquelas que a gente vê nas séries de TV do Dr. Nau, que são pessoas que têm muita pele para perder e que daí, claro, que vão ficar assim, cicatrizes grandes, não é? Mas aquela pessoa que não é tanto peso, a maior parte, a imensa maioria. Porque a minoria é aqueles super A imensa obesos, maioria né? das pacientes que se submetem à cirurgia bariátrica
perdem entre 30 e 50 quilos. 25 e 50 quilos. Imensa maioria. O que a gente vê na TV é mais de 200 quilos. Exatamente. Não, isso é um relógio. São casos, são casos extremos, mais. Exatamente, são casos extremos. A maioria das pacientes que fazem bariátrica perdem entre 25 e 50 quilos, tá? E muitas perdem entre 25, 30, 35, assim, muitas pacientes, tá? Então, é aquela paciente que sai de 90 e vai para 60. Sim. É um caso muito comum e que muitas vezes os procedimentos não precisam ser tão grandes. Claro. Essa cicatriz. É muito comum pacientes que engravidam e ganham 30 quilos, depois da gravidez perdem 30 quilos. Então, assim, aquilo ali não causa um desarranjo tão intenso quanto essas cirurgias bariátricas de uma pessoa que tinha 220 quilos e que depois ficou com 80. Então, assim, aquilo ali é um outro capítulo que são cirurgias, até mudam as técnicas. Mas a maioria das pessoas, como a gente vê muito essas séries, não é, na TV, elas associam a cirurgia bariátrica a um caso extremo de obesidade. E não é o caso, não é? No consultório, é muito raro a gente usar técnicas muito agressivas para pacientes que fizeram bariátrica. Normalmente elas não são... A cirurgia bariátrica evoluiu muito. Então, são pacientes que não são mais desnutridos. Elas têm acompanhamento com nutricionista. A cirurgia bariátrica ficou muito menos invasiva. Hoje em dia, é um procedimento muito tranquilo. Então, os pacientes perdem bastante peso com saúde. Aí a gente faz as mesmas técnicas que a gente faz naquela mulher que tem uma flacidez intermediária, acaba fazendo a mesma técnica. E essa cicatriz embaixo do braço, na axila, provavelmente fica imperceptível. Na axila fica imperceptível. Quando ela é lá ao longo do braço, na metade mais exposta do braço, acaba aparecendo um pouco mais. Por isso que a gente sempre coloca na balança o quanto tem de flacidez e o quanto a flacidez incomoda e o quanto aquela cicatriz vai incomodar. Isso a gente conversa com a paciente, eu até faço um risquinho assim e mostro para a paciente ficar às vezes uma semaninha em casa com aquele risquinho para ela notar o quanto aquilo ali fica visível. E aí as pacientes que amadurecem essa ideia acabam indo para a cirurgia, são pacientes bem contentes depois. São pacientes bem contentes depois. E essa mesma questão do braço, ela acontece nessa parte interna da coxa também, não é? A avaliação é muito parecida, é praticamente a mesma coisa. Tem duas técnicas também, uma cirurgia de coxa, que a cicatriz é na virilha, como é da axila aqui, ou aquela ao longo do corpo, que a gente faz pouco, por normalmente não precisar. Tá? É a mesma coisa. E o tratamento pode ser o mesmo, com lipo, com Morpheus? Exatamente, a mesma coisa. Quando a flacidez é pequena, a gente não precisa fazer intervenções que retirem pele. Quando a flacidez é um pouquinho maior, ou quando ela já fez lipo e achou que ela quer um resultado maior, às vezes acontece que a paciente está parcialmente contente e acaba indo. Né? A gente tenta fazer um teste, entre aspas. Vamos fazer só um procedimento menor, lipo, com Morpheus, com Renovium, e vamos ver como é que fica. 90% das pacientes ficam só nisso, satisfeitas, e tem uns 10% que acabam, não, doutor, eu quero esticar a pele, eu quero ficar com a pele lisinha, a cicatriz não vai me incomodar. Eu já fiz a abdominoplastia, não me incomoda, e aí a gente acaba partindo para uma retirada de pele, e as pacientes ficam bem contentes também. A gente só precisa selecionar antes qual é aquela paciente que tem o perfil para fazer esse tipo de cirurgia. A gente normalmente fala em A paciente, mas os homens também estão realizando muito, não é? Muito, porque tem muito homem também fazendo bariátrica, então também é uma população que está buscando, e quando o paciente começa a entrar em contato com pacientes que também estão passando por esse processo, o paciente homem também vê que depois da cirurgia ele pode tirar o excesso, ele pode ter um resultado melhor ainda. Isso é mais por saúde ou vaidade? Depois que ele fez a bariátrica, o problema da saúde já está resolvido. Aí nós vamos para a saúde mental depois, que é para ele se sentir melhor, mas à vontade e esteticamente se sentir melhor. Então, não deixa de ser saúde também. Não, e a gente percebe, porque antes as pessoas se acomodavam muito, não é? Em relação ao físico, com o passar dos anos, os casamentos eram mais longos, porque as pessoas como é que a gente vai dizer assim, elas se aturavam, não é? Hoje não, hoje tu sabe que tu tem que te manter atraente para ti, para tua autoestima, para o teu companheiro, porque quando não existe mais amor, paixão, atração, as pessoas não ficam mais juntas, não é? Então, é comum no consultório, aquela mulher que já está fazendo tudo direitinho, faz exercício, segue come melhor, fez a sua plástica, está se sentindo mais bonita, e cutucar o marido, e agora é tu, te olha, eu estou fazendo a minha parte, eu estou feliz, e o paciente e o esposo nota que aquela vida nova
que a mulher está desenvolvendo e acaba contaminando contaminando positivamente o esposo. É muito comum isso, de a gente acabar operando dali a um tempo. O esposo, olha, resolvi também, comecei a malhar. Porque os homens têm um pouquinho de preconceito. Tem um pouquinho de preconceito. Não é? E aí acaba fazendo exercício, e às vezes para cirurgia plástica tem que parar de fumar, né? E acabam que o cara também entra nesse ciclo positivo. E acaba, hoje em dia, é muito comum isso, né? As mulheres acabando levando os seus maridos para um estilo de vida um pouquinho mais saudável. Não, e a gente sabe que autoestima é tudo, não é? Autoestima é tudo para a gente conquistar tudo, não é, doutora? A gente, quando está com a autoestima elevada, tudo flui, não é? Obrigada por hoje, doutor. Mas semana que vem, mais Beleza em Foco para vocês. É hora de dica feminíssima por aqui e hoje nós vamos falar da FTV Comunicação e Design. Como anda a sua grande ou pequena empresa? Ela está alinhada ao seu propósito? Pois é, a FTV ela resolve tudo isso para deixar a sua empresa a cara daquilo que você quer passar. A FTV é a produtora que produz o feminíssimo, o estilo próprio, a hora da cozinha, e ela também pode auxiliar na sua empresa. E para vocês conhecerem melhor a FTV, quais são os serviços que ela pode oferecer para a sua empresa? Edição de vídeos, seja para TV, anúncios, comerciais, edição de imagens, também aquelas homenagens que você quer fazer para alguém muito querido, vídeos institucionais da sua empresa ou do seu cliente, narrações, toda aquela parte de identidade visual, o logotipo, a forma como a sua empresa vai fazer as suas embalagens, projeto de embalagens, enfim, tudo que inclui design gráfico. A FTV Comunicação e Design possui estúdio próprio, ilha de edição, tudo aquilo para facilitar e deixar a sua empresa com a sua cara e com o seu propósito. A FTV também faz fotos profissionais do seu produto em especial, entre vários outros serviços que você pode contatar através do WhatsApp que está aqui na tela. A FTV Comunicação e Design está sempre se aprimorando e se atualizando, trazendo o que há de mais moderno neste mercado. Hoje em dia nós vemos muitos empresários também pequenos que vendem online, estão começando seus negócios pelas redes sociais, aonde nós temos muita concorrência. Se destaque com um serviço profissional e muito atrativo.